Então, bora, gente. Boa noite. Ó, eu fiz 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, eu virei a chave. E agora eu tenho a visão de pau de selfie. E eu tenho em não usar óculos. Hoje são 10 de dezembro de 2021. Vamos para a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para a nossa sexta aula, né? Então, vamos continuar. Aqui, com relação à vigência, aplicação e interpretação das normas tributárias, isso é super rapidinho. Eu só vou passar mesmo para manter o cronograma, porque basicamente a maioria aqui nós já estudamos. Quando que nós estudamos? No primeiro dia, falando de princípios, tá? Então, bora. Quando a gente fala em vigência, eu penso em quê? Quando que a lei está em vigor? Quando que ela tem eficácia, não é mesmo? Então, o que acontece, tá? Quando a gente fala assim, quando que ela está em vigor, regra geral, quando institui ou aumenta um tributo, o que acontece? Próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. É o princípio da anterioridade. Mas assim, a gente aprendeu as exceções ao princípio da anterioridade, não aprendemos? O imposto de importação, o imposto de exportação, por exemplo, que é imediato, igual o professor Sabag fala, já, já, já. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho. O normal da legislação, o normal é assim. Quando você pegar uma lei, e aí você olha no final dela, ela está assim. Entra-se em vigor na data da sua publicação. Ou entra-se em vigor daqui a 120 dias. Entra-se em vigor daqui a um ano. Mas ela sempre fala, usualmente é assim. E se ela não falar nada? Se ficar quieta, quando que entra em vigor? Quando que entra em vigor? 45 dias após a sua publicação. É a LINDB, tudo bem? 45 dias após a sua publicação. Então, imaginem a seguinte situação. O que acontece? Lembra, a regrona geral é o quê? Aumentou o imposto de importação, né? Aumentou o imposto de importação. Agora, em dezembro de 2021. Lembra, regra geral, próximo exercício financeiro. Mas eu não olho para o próximo exercício financeiro, porque ele é exceção. Regra geral, 90 dias após a publicação, certo? Mas eu não olho, ou seja, aplicação imediata. Foi isso que nós estudamos. Mas imaginem a seguinte situação. Imagine que venha a lei ou o decreto que aumenta o imposto de importação. Só que esse decreto e essa lei não fala quando ele entra em vigor. Fica quieto. Será que a aplicação vai ser imediata? Será? Ou será que tem que respeitar a LINDB? Hã? Tem que respeitar a LINDB. Ou seja, quando que vai ter eficácia? A eficácia só pode existir depois dela estar em vigor. Porque o vigor, nesse sentido, representa a validade da norma. E, ou seja, nesse sentido, por mais que ele seja já, 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 tem que respeitar o período de vacância que a norma fala. E se ela não falar e ficar quieto, entra em vigor, tem eficácia 45 dias após a sua publicação. Conseguiram entender? Isso é raro de cair em prova, mas eu já vi. Por quê? Porque a gente decora, né? Imposto de importação, exportação, né? Imediatamente, já, já, já. Aí vem esse tipo de pegadinha na prova. Quer ver um exemplo que nós temos na prática? Se tiver, aqui, ó, vou explicar de novo, só para, ó, essa lei aqui falou o quê? No último artigo dela, entra
em vigor na data da publicação. Beleza. Publicou, entrou em vigor. Como é exceção à anterioridade anual e nonagesimal, eficácia imediata. Tudo bem? Beleza. Agora imaginem o seguinte, que aumentou o imposto de importação, agora em dezembro de 2021. E aí essa norma fala o quê? Que entra em vigor dia 1º de janeiro de 2022. Quando vai entrar em vigor? Já, já, já? Não, tem que respeitar isso aqui. Você está entendendo? Tem que respeitar isso aqui. E se não falar nada? E se não falar nada, ficar no vácuo? Aí a gente aplica a LINDB, 45 dias. Entenderam? Tá? Então tomem muito cuidado com isso. Aqui é um exemplo que nós temos. É quando ficar quieto, corrido. Corrido. Pula o primeiro, né? E inclui o último. Corrido. Olha aqui, nós tivemos, né, uma modificação no imposto de importação, e aí a gente imagina já, já, já. Esse aqui reduziu, mas vamos supor que ele tivesse aumentado. Mas olha que interessante, olha o que falou. Ele foi de dezembro de 2020. E o que o artigo 3º dessa resolução estava falando? Entra-se em vigor no dia 1º de dezembro de 2021. Janeiro, obrigada. Eu olhei para cima e... 1º de janeiro, vocês estão entendendo? Ou seja, muitas normas fazem isso. É que o usual é o quê? Entra-se em vigor na data da sua publicação. Entra-se em vigor na data da sua publicação. E as provas para fazer o pegadinha, eles querem que você saiba da LINDB. Aí eles falam, a norma ficou silente de quando a sua entrada em vigor. Quando? 45 dias após a sua publicação. Tá? Então, vamos. Aí nós temos o artigo 103. Vocês estão falando aí que a banca vai ser FGV? FGV já pediu várias vezes a decoreba desse artigo 103. Entendeu? Já pediu na OAB, já pediu em outros concursos. A FGV adora esse troço aqui. Então, bora. Salvo disposição em contrário, né? Então, se a norma falar que entra outro dia, vai ser o dia que ela falar. Se não, se ficar quieta, aqueles atos administrativos que a gente viu ontem, uma portaria, uma instrução normativa, uma circular, se não falar nada, quando que entra em vigor, quando que entra? Na data da sua publicação. Tudo bem? As decisões vinculantes que nós falamos lá na esfera administrativa, se não falar quando ela entra em vigor, quando que ela vai entrar em vigor? 30 dias após a data da publicação. E o convênio? Aqui para a gente, para vocês, é muito importante isso, né? Porque convênio não cai, convênio despenca numa prova da Cefaz, né? Porque que o que manda no ICMS é o CONFAZ, que é um convênio, né? Que os CONFAZ faz. E o convênio? Quando que ele entra em vigor? Olha só o que ele fala aqui, gente. Os convênios a que se refere o inciso 4º, na data neles previstos. Tá. E se ele ficar quieto? E se ele não prevê uma data? Quando que ele entra em vigor? Ficou quieto, não previu. Quando que ele entra em vigor? 45 dias após a sua publicação. Por analogia, é utilizado a LINDB. Tudo bem? Por exemplo, na minha época, quando eu estudei no século passado, na faculdade, a LINDB ela se chamava LIC,
Lei de Introdução ao Código Civil. E aí a gente ficava tudo louco, porque a LIC não introduziu o Código Civil. Né? Aí foi feita uma lei para mudar o nome da lei. Só no Brasil, né? Foi. Aí ela se transforma, é a mesma lei, só que veio uma lei, parou de chamar ela de Lei de Introdução ao Código Civil, e aí ela virou LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque ela é a norma geralzona das normas do direito brasileiro. Ela rege esse tipo de situação. E vocês não imaginam como foi difícil depois que mudou a porra desse nome para eu parar de chamar ela de LIC. Foi difícil, porque eu falava LIC, ela usando LINDB, professora. Eu, tá bom. O 150, inciso B, princípio da anterioridade. O 104, tudo isso daqui a gente já estudou. Só está de forma sistematizada, quando a gente falou do princípio da anterioridade. E aí? E com relação ao vigor nela, no espaço? Onde que vai vigorar? Territorialmente falando, não é verdade? E, por exemplo, outra coisa que eu não aguento, que o povo me marca. Me marca ou manda para mim. Eles pegam lá uma decisão. Decisão não, sai uma matéria de São Paulo sobre isenção de IPTU. Aí o povo já manda para mim. Aqui, professora, será que eu tenho direito a essa isenção? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pega uma matéria do Globo, não sei o quê. Eu falo, olha, preciso olhar a legislação de Cuiabá. Né? Por quê? Porque a lei do IPTU de São Paulo vigora onde? Em São Paulo. A lei do IPTU de Cuiabá vigora onde? Em Cuiabá. A gente tem que respeitar o espaço. E assim por diante. Pode ter a extraterritorialidade? Pode. Por meio do quê? Por meio de convênios. Aí pode. Mas se não, é ali no ambiente territorial. Aplicação da legislação. A aplicação tem relação com o princípio da irretroatividade, que nós já estudamos também. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Então, foi tudo explicado, né? Tudo certinho aqui, o 150, o 105... O 106, eu fiz aquele monte de tabelinha aqui, mudando as multas, mudando. Foi tudo explicado, tá? Interpretação. Agora aqui, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. Eu não vou... essa aula de interpretação na faculdade, eu levo, assim, no mínimo 3 horas para explicar. Porque para lá é mais importante, porque na minha concepção... Só que os alunos não entendem isso logo de cara por causa da imaturidade jurídica, né, quando entram na faculdade, mas é a matéria mais importante. É mais importante. A interpretação da norma é a matéria mais importante, que é o que vai fundamentar. Para o concurso de vocês, o que é importante? O que está caindo? O que a FGV ama? O 110 do CTN, que nós já falamos com relação a ele. O 109 e o 110. Ela tem verdadeiro tesão por isso. Por quê? Porque os conceitos do direito privado são os mesmos aqui. Nós não podemos mudar os conceitos do direito privado. Nós podemos mudar, por exemplo, os efeitos. Mas conceito não. O que é móvel lá, é móvel aqui. O que é imóvel lá, é imóvel aqui. Sob pena do quê? De dar maior confusão, bis e idem e bitributação. É igual eu já brinquei com vocês. Vocês já imaginaram, né? Vocês já imaginaram se o IPTU de Cuiabá, se a lei do IPTU de Cuiabá falasse que o carro, né? Que o carro é um imóvel territorial urbano? Olha o rolo que ia dar. Então, por isso, mas pode mudar os efeitos. Como assim? Por exemplo, vai chegar um momento que nós vamos falar da modalidade de extinção do crédito tributário, que é a compensação. O que acontece? O conceito de compensação lá
é quando eu devo para você e você deve para mim, compensa-se, o conceito é o mesmo, sabe? O conceito, ele é o mesmo. Ocorre que o efeito é diferente. Por exemplo, no direito civil, a compensação é automática. Se eu te devo 10 e você me deve 10, compensou, é automático. Agora, no direito tributário, é automático? Ou precisa de algo que rege o direito tributário? Precisa de lei autorizando a compensação. Vocês estão entendendo? Então, assim, o conceito é o mesmo, o efeito é diferente. Então, isso daqui cai. E eu expliquei e trago novamente para vocês, né? Por que não incide ISS na locação de bem móvel? Porque ISS é serviço. Serviço é a obrigação de fazer. Locação não é serviço. Locação não é uma obrigação de fazer. Locação é uma obrigação de dar, restituir. Então, não adianta vir a Lei Complementar 116 e colocar isso ali na lista anexa. Não adianta, vocês estão entendendo? Porque não pode mudar os conceitos do direito privado. Então, a fundamentação aqui é essa. E toda a fundamentação de quando a gente fala em mercadoria, né? Quando a gente fala em mercadoria, para a gente caracterizar a mercadoria, para a gente caracterizar a circulação de mercadoria, a gente tem que buscar no direito privados os conceitos, tá? Beleza? Aí aqui para vocês lerem o que eu estou falando. Interpreta-se literalmente. Lembra? A gente falou isso ontem também. Outorga da isenção, outorga da isenção, né? Como que eu vou interpretá-la? De forma fechada, né? Lembra? É táxi, eu não posso ampliar para o Uber, que a gente viu ontem. Lembra das obrigações acessórias que eu falei para vocês? Fiz o esqueminha aqui. Então, a interpretação é literal, é gramatical, é restritiva. Quando a gente fala em suspensão do crédito tributário, também é só aquelas que estão lá no CTN. Quando a gente fala em exclusão do crédito tributário, só que está no CTN, a anistia e a isenção. E a extinção? Eu posso ampliar as modalidades de extinção? Posso. Quero que vocês só coloquem isso aí, tá? Extinção não é literal. Extinção do crédito pode ser ampliado. No momento oportuno que a gente vai estudar todas as extinções, eu vou mostrar isso para vocês. Mas só coloquem aí, porque na hora de estudar, você já faz esse gancho. Então, extinção, eu posso ampliar, tá certo? Eu posso ampliar. Já que estavam ali falando que provavelmente possa ser a FGV a banca, o povo está apostando na FGV, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, com a FGV. Por quê? Porque a FGV já fez questões em que ela fala que, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, você pode ampliar as isenções. Então, mas isso, gente, é a FGV, é o entendimento da FGV. Hoje, nós não temos uma banca aqui, né? A gente não tem. Então, a gente fala de todas. No devido momento que é definida uma banca, a gente precisa estudar essa banca, porque cada uma puxa conforme um lado, conforme o outro. Então, a gente tem que estudar a banca. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu estava conversando com o pessoal lá fora. Por exemplo, você quer passar em prova de múltipla escolha. Uma das coisas essenciais para a prova de múltipla escolha é você responder prova. Você tem que responder uma prova pelo menos uma vez por semana. Você tem que tirar o seu domingo, por exemplo, um período do seu domingo para você responder prova. Então, você vai tirar a prova da internet, entendeu? Você tem que fazer no horário da prova que costuma ser. Então, teve um monte de Cefaz por aí esses tempos, não teve? Então, você tem que fazer seu simulado. Então, você tem que pegar, tira a prova da internet,
Você está na sua casa, você não vai fazer a prova de pijama. Porque você não vai para a prova vestindo pijama. Você tem que botar a roupa de prova, sabe? Isso é treinar o físico. Você tem que ficar ali com a garrafinha do seu lado, você tem que cronometrar. E você tem que responder aquela prova, no horário, e tudo. E sem olhar, sem colar. Você está entendendo? Sem olhar nada. Responde. Depois é que você vai corrigir e vai observar o que você errou e o que você acertou. O que você acertou, você também tem que olhar. A maioria das pessoas só olham o que errou. Só que você tem que falar assim, nossa, por que eu acertei essa? Eu não sabia, mas eu acertei. Qual foi o raciocínio que eu fiz aqui para eu acertar? Vocês estão entendendo? Porque por aí você vai poder utilizar esse raciocínio em outras provas também. E uma coisa que, quando eu prestava a prova no século passado, não, no século passado não, no início da década passada, o que eu fazia? E eu nunca reprovei numa prova de múltipla escolha. Nunca. Eu fazia o seguinte, vocês podem ter outro meio de fazer. Eu sou Mobral na questão da computação. Eu sou um verdadeiro BIOS. Bicho ignorante operando o sistema, né? Ai, qual que é o problema? É igual uma vez eu fui mandar imprimir a... Eu deixei todo mundo louco no escritório. Planilha de Excel. Mas aí eu não... tipo assim, mandei imprimir, cara, não parava de sair papel, e eu, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Tira da tomada, eu fui lá, depois de imprimir um monte de coisa, aí que me veio na cabeça tirar a impressora da tomada, entendeu? Ai, a Emerson quase me matou. Mas beleza, o que eu fazia? Eu pegava, eu abria, por exemplo, Direito Civil, uma pastinha no Word de Direito Civil, no Word. Eu já respondi a prova no computador, porque eu gosto de ler no computador. Prefiro ler no computador do que no papel. Aí, o que eu fazia? Todas as afirmativas corretas, a afirmativa correta, eu dava Ctrl+C, Ctrl+V, mandava para cá. Aí, processo civil, outra pastinha de processo civil. Mesma coisa, eu ia fazendo isso. É trabalhoso. Só que chegou um momento que eu estava com um material bem extenso. Então, assim, 15 dias antes da minha prova, o que eu fazia? Eu só lia esse troço. Lia, eu decorava. Lia. Então, hoje em dia tem um monte de juiz que ajudou a passar a graça, porque eu liberava isso aí para todo mundo. Aí todo mundo antes da prova só... Chegava no momento da prova, o olho bate. Estava lá a questão. Eu nem li a questão. Eu nem li a questão, é verdade. Por quê? Porque estava aqui, ó. Estava no meio, eu já visualizava, porque eu decorei essa porra. Isso, entendeu? Então, isso para mim, gente, eu fazia 80% de uma prova de magistratura, eu fazia 70% de uma prova de magistratura, entendeu? Que o nível de corte era 50 e olhe lá. Então, o que acontece? Nesse tipo isso aqui para mim foi muito interessante, isso aqui foi muito bom. Então, é algo que, como vocês não estão correndo contra o edital, dá tempo de vocês fazerem e se programarem, né, para ir fazendo isso. Para mim, deu muito certo. Porque aquela coisa, nossa, eu chutei e acertei. Eu não acredito em chute. Eu não acredito, porque o que acontece? Tudo que a gente aprende está aqui. O meu HD, antes ele era melhor, né? Mas assim, tudo está aqui. E tudo está escondido aqui dentro. No devido momento em que você começa a responder questão, você vai fazendo o seu cérebro funcionar para aquilo, você vai treinando o seu cérebro, você vai treinando o seu chute. Tanto é que não é assim, eu respondi a letra A, depois eu voltei, li com mais atenção, mudei para C e errei. Não pode. E por que você chutou na A? Por quê? Não é que você chutou, seu cérebro te indicou aquilo. Só que a hora que você vai, deixa eu revisar.
né? E aí você começa a confundir, seu cérebro confunde. Tá? Então, há necessidade de treinar o cérebro. Há necessidade. Então, bora. Então, vamos lá. E aí, existe indúbio pro fisco? Na dúvida, eu beneficio o fisco? Não. Existe indúbio pro contribuinte? Também não. Indúbio pro contribuinte, na dúvida, eu beneficio o contribuinte? Não. Agora, existe indúbio pro réu? Existe. Vocês estão entendendo? Existe. E aqui também existe. Aí nós estamos falando o quê? A gente olha para o contribuinte como se ele fosse réu. E quando que a gente olha para o contribuinte como se ele fosse réu? Tem pena. E qual que é a nossa pena aqui? As multas. Vocês estão entendendo? Então, assim, o artigo 112, ele fala o quê? Está com dúvida com relação a que multa aplicar? Está com dúvida em relação a qual multa aplicar? Tem que ser a mais benéfica, tá? Mas é óbvio que na vida profissional de vocês amanhã, vocês não vão fazer isso. Na dúvida, na prática, no campo amanhã, vocês vão aplicar a mais severa. Até porque é totalmente inconstitucional, não sei se foi revogado, mas tinha, não sei, faz tempo que eu não vejo. Mas uma lei do Estado de Mato Grosso que fala assim, ô fiscal, se você errar, a pena vai sair do seu bolso. Você que fica responsabilizado. Então, por isso é um dos motivos também que, tipo assim, que todas as vezes que o fiscal vai aplicar a pena, ele joga lá em cima para tirar o dele da reta. O que eu acho lindo, que aí eu ganho dinheiro em defendendo e jogando a multa mais para baixo, entendeu? Ó, coraçãozinho para os fiscais, certo? Então, nesse sentido, mas assim, ficou com dúvida, né? Conforme o CTN, indúbio pro réu. Apenas o quê? Apenas normas punitivas. Tributo não. Tributo não, tá? Tributo não. Integração. Integração. O que é a integração? A integração tem relação quando tem uma lacuna na lei. Quando existe uma lacuna. Será que o julgador, mesmo na esfera administrativa, o juiz na esfera judicial, ele pode deixar de julgar só porque não tem lei? Só porque não tem norma? Só porque tem uma lacuna? Olha, eu não consigo resolver seu caso porque não tem uma lei para resolver ele, então vocês vão continuar brigando ad eterno. Pode isso? Não. Existem meios, métodos de integração, de resolver essa lacuna. Se você vai lá para o Código de Processo Civil e para a LINDB, por exemplo, a LINDB fala o quê? Costumes. Eu estou em dúvida com relação a certa situação que eu vou o quê? Eu vou para os costumes daquela região. Vamos imaginar o seguinte, né? Está lá um contrato de compra e venda de uma área, uma coisa bem esdrúxula. E aí ela está falando que é 1.000 a terra. Tipo assim, a quantidade de terra é 1.000. Como que a gente vai resolver isso? Se é 1.000 hectares, 1.000 alqueire, 1.000 alqueirão, 1.000 alqueirinho, 1.000 não sei o quê. Como é que a gente resolve isso? Pelos costumes. Vocês estão entendendo? Aqui, determinada região, as terras são medidas em alqueires. Outras são medidas em hectares. Então, ficou essa lacuna, não dá para saber, eu vou usar os costumes. Mas aqui, no direito tributário, nós não utilizamos costumes. Tá? Aqui a gente não utiliza. Aqui a gente precisa respeitar a hierarquia do 108. Vamos lá para o 108. A FGV já pediu bastante também. E esse artigo, ele é pior ainda, porque não basta você decorá-lo. Você tem que decorar na ordem indicada.
Porque se mudar a ordem, fodeu. Muda tudo. Então tá assim, ó. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Tem que seguir essa ordem. E na prova, se cair, você tem que responder nessa ordem. Eu trouxe até uma questão para mostrar isso para vocês. Tem que ser nisso daqui. Então, primeiro, tem que tentar pela analogia. Já explico, tá, gente? Não conseguiu suprir a lacuna pela analogia, você tem que tentar pelos princípios gerais do direito tributário. Não conseguiu, aí você vai para os princípios gerais do direito público, não privado. O que as provas costumam... Princípios gerais do direito, ponto, está errado. Princípios gerais do direito privado, está errado. Eles não são métodos aqui de integração, tá? E aí, não conseguiu a equidade. Aí a equidade. Tem costume aqui? Não tem, por isso que a gente não pode utilizar dos costumes. Então, primeiro tem que tentar a analogia. O que é analogia? É eu trazer uma norma de outra esfera e utilizar aqui. Isso que é uma analogia. A gente acabou de fazer. Não falei, os seus convênios na data que eles falarem. Se eles não falarem, o que eu faço? Tá vendo que ficou em branco? O que eu faço? Por analogia, nós utilizamos os 45 dias da LINDB. Isso é analogia. É você buscar em uma norma em um outro ordenamento jurídico para suprir aqui. Contudo, todavia, eu não posso utilizar a analogia para instituir tributo. Eu não posso utilizar a analogia para instituir tributo. Por quê? Porque a gente precisa de lei, da lei adequada. O exemplo que os livros costumam trazer é o seguinte. Tá lá. Eu posso optar por importar o meu bacalhau lá da Noruega, certo? Eu vou importar o bacalhau da Noruega. Vou pegar o bacalhau da Noruega e vou trazer para o Brasil. Vou pagar imposto de importação, certo? Aí eu não quero pagar o imposto de importação. Eu não quero que seja bacalhau, eu quero um outro pescado. Vou pegar meu barquinho e vou em alto mar. Eu pesco meu peixe lá e trago para o Brasil. Parece importação, não parece? Porque eu não estou trazendo de fora? Parece, não parece? Mas isso é importação? A quem pertence o alto mar? A que país pertence? Nem a ninguém. Águas internacionais não pertencem a ninguém. E para eu falar em importação, eu tenho que trazer de outro país. Então não vai incidir nada. Não vai incidir imposto de importação. Mas parece importação, tudo bem, mas não é. Não posso cobrar tributo para isso. E se quiser cobrar o imposto sobre o pescado de alto mar? Só quem que pode instituir? Somente a União, por meio de lei complementar, através da sua competência residual. Que foi isso daqui também que eu trouxe para vocês outro dia, falando lá da criptomoeda, lembra? Do TCC? Né? Aqui a gente chega nisso daí. Vai pagar IOF. Não vai. Né? O menino chega, tremeu. Não vai. Eu não entendo que não vai. Por quê? Mas é moeda estrangeira. Não é moeda estrangeira. Para ser moeda estrangeira, precisa o quê? Pertencer a um país. E essa moeda aí não é estrangeira. Não pertence a ninguém. Está no limbo. Vocês estão entendendo?
mas parece. Pois é, mas você não pode utilizar o parece para cobrar tributo. Está aqui expresso. A analogia não pode ser utilizado para pagar tributo. Tudo bem? Não conseguiu, então, resolver a lacuna pela analogia. Vamos tentar pelos princípios gerais do direito tributário, todos aqueles que nós estudamos. Não conseguiu? Vamos para os princípios gerais do direito público, lá do artigo 37 da Constituição, que vocês aprendem lá em direito administrativo. Não conseguiu? Aí que nós vamos para a equidade. O que é equidade, professora? Então, aqui é mais ou menos assim, a equidade tem vários sinônimos. Para nós aqui, é como assim, o que é justo. Perante a justiça, conforme a justiça. Mas, gente, justo, algo justo, né? É objetivo ou é subjetivo? É subjetivo. Vocês estão entendendo? É subjetivo. Bingo, o que é justo para mim não é justo para você. É extremamente subjetivo. O juiz, só para vocês terem uma ideia o quanto isso aqui é complicado, o juiz só pode utilizar desse mecanismo quando a lei expressamente permitir. Senão ele não pode. Por quê? Porque o juiz não pode julgar conforme as convicções sociais, religiosas, políticas, futebolística dele. Não pode. Ele não tem que julgar conforme a justiça, ele tem que julgar conforme a lei. E aí ele pode interpretar essa lei e fundamentar a interpretação dele. Mas ele não pode vir, porque eu acho mais justo isso. Não pode. É raro, raríssimo. Aqui no direito tributário, não pode utilizar da equidade do que seja justo. Para quê? Para extinguir tributo. Para dispensar pagamento de tributo. Eu não posso utilizar. Sob pena do quê? De ferir a indisponibilidade do bem público. Não é? Vocês não aprenderam já isso em direito administrativo? Para poder dispor de um bem público, precisa de uma lei, não pelo que seja justo. Quer ver o que muito acontece na vida real? Muito acontece? É assim, vamos para o direito penal. Vamos para o direito penal. A pessoa está com fome, ela entrou no mercado e ela furtou. O furto não tem violência. Ela foi lá, né? Pegou um pacotinho de bolacha, botou no bolso e saiu. Você é advogado dela. O que você vai alegar para tirá-la da prisão? Roubou para comer? Furto famélico, princípio da insignificância, né? Então você vai alegar isso. Beleza? Ok. E com base em quê? Com base na equidade. Esse princípio do direito penal. Não é justo, não é razoável, não é plausível que você mova toda a máquina policial, Ministério Público, Judiciário, para colocar uma pessoa na cadeia que ela furtou um negócio para comer. Ainda mais os nossos presídios, que eles não são de ressocialização. Ela vai sair pior lá de dentro. A realidade é essa. Então, daí que vem essa teoria. O que a juizada preguiçosa, começaram a fazer? Isso no Brasil inteiro, inclusive no Mato Grosso. O município está lá com uma execução de R$100, R$100, tá? Entrou com a execução fiscal de R$100. A juizada falava assim, não, pelo princípio da insignificância, não é justo, não é razoável mover toda a máquina jurisdicional por causa de R$100. Arquiva-se a execução fiscal. Tem, gente, tem. Aí o que acontecia? As procuradorias têm que subir, chega até o STJ. Aí o STJ falava, filho, larga de preguiça, ó. O emprego da equidade
não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. Em Mato Grosso, eu não aguento, eu tenho que falar. Eu não era para eu falar, mas eu tenho que falar. Mato Grosso é mais louca ainda. Esse TJ de Mato Grosso, você faz uns trem que eu não aguento. O TJ, 2013, lançou uma resolução assim, que execuções fiscais, resolução do TJ, né, nem lei, nem nada do Tribunal de Justiça, falou assim, execuções fiscais até X, não lembro. Juiz, você não precisa julgar, não. Execução fiscal até X, você não precisa julgar. Pode arquivar. Não, aí sabe o que é mais louco? Quem decidiu isso? O Tribunal de Justiça fez essa resolução. As procuradorias começaram a entrar no próprio Tribunal de Justiça. Contra a decisão de arquivamento que o juiz mandava arquivar com base naquela resolução, eles entravam com recurso no TJ, falando que a resolução do TJ viola o parágrafo 2º do artigo 108, a indisponibilidade do bem público. E sabe qual que é a decisão do TJ? Realmente, a resolução do TJ é inconstitucional. Cara, é muita bizarrice, meu. É bizarrice demais. Você está entendendo? O TJ manda arquivar. Você fala que você recorre para o TJ, sim, eu falo que é para arquivar, mas eu estou errado, e eu dou a decisão falando que eu estou errado. Só no Mato Grosso, né? É massa. É massa. Hã? Não, se colar, colou. Se o município ficar quieto, de boa, né? Preguiçosos. Vamos lá. E aqui, o que eu falei para vocês, tem a súmula, né? Tem a súmula. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração federal. Aqui a gente entende tudo, da administração pública como um todo. Vedada a atuação judicial de ofício. Então, o que acontece? O município, se é um IPTU daquele município, aquele município que vai escolher se vai, por exemplo, conceder uma remissão para essas dívidas de pequeno valor, sabe? A gente tem na esfera federal lá, que não sei se aumentou de 10 para 20, mas até tantos mil não precisa entrar na justiça. Beleza, mas tem que ter uma lei para isso. Não pode, pelo princípio da insignificância, da preguiça do judiciário, decidir o que é do ente público ou não o dinheiro, entendeu? Não pode, tá? Então, vamos para a questão. Vamos lá. Em relação à interpretação e integração da legislação tributária, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Então, aqui, como que é na matemática? A ordem dos fatores não altera o produto, não tem isso? Aqui a ordem dos fatores altera o produto. Tá? Vamos lá. Analogia. Primeiro. Costumes. Está vendo como eles adoram colocar costumes aqui? Costume está lá? Não. Tá com dor de cabeça? Quer remédio? Ah, tá. É que você tá assim, e eu sou a louca dos remédios para dor de cabeça, entendeu? Sempre tem. Primeiro, analogia. Costumes não tem, foi o que eu falei para vocês. Princípios gerais do direito, eu vou falar tudo só para a gente ajudar. Princípios gerais do direito tributário, segundo, beleza. Princípios gerais do direito público, terceiro, beleza. E equidade, quarta, aqui. Estaria o problema aqui são os costumes. Princípios gerais do direito público, opa, terceiro, né? Já não está na ordem. Os princípios gerais do direito tributário, segundo. Analogia, primeiro. Costume, você já tira. Então, nisso aqui, quando você já der de cara com o que é costume, o que você vai fazer? Você já risca, entendeu? Analogia, beleza.
Princípios gerais do direito tributário, segundo, beleza. Os princípios gerais do direito privado, tá vendo? Tá? As pegadinhas, detalhe. O negócio é o detalhe. Errado. Equidade, quarto. Analogia, primeiro. Princípios gerais do direito tributário, segundo. Princípios gerais do direito público, terceiro. Equidade, quarto. Esse está certo. Tudo bem? Então, a dica é: costume, você já arranca fora. E eu já vi várias questões nesse formato. Agora vamos para a obrigação tributária. Ó, a aula de segunda-feira, já vou falar, a aula de segunda-feira é também uma das aulas mais importantes, tá? Porque a gente vai falar de responsabilidade tributária. Não sei se vai dar tempo de entrar hoje na responsabilidade tributária ainda. Mas segunda-feira, certeza. É uma das matérias mais controversas, mais difíceis de se estudar e que está mais caindo em prova. Então, assim, quem tem dificuldade de assistir por vídeo, faz um esforço para não perder a aula de segunda-feira. Responsabilidade tributária é foda. Eu adoro, mas é uma matéria que eu gosto, verdade. Eu gosto. Mas ela é mais complicada. Então, vamos para a obrigação tributária. Eu já fiz o esqueminho outro dia para vocês, mas agora eu vou fazer de novo para ficar certinho, casando o vídeo, para vocês poderem anotar. Então, vamos lá, ó. Eu tenho a obrigação tributária. Nós temos duas obrigações tributárias. Eu tenho a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória, certo? A obrigação tributária principal está atrelada a pagar o tributo. Ou seja, está atrelada com uma obrigação de dar. Dá o quê? Dinheiro, isso. Não é quem está com a mente suja pensando outra coisa. É dinheiro, certo? Obrigação acessória. Fazer ou não fazer. Beleza? Então, o que acontece? Você faz a declaração. Você faz a obrigação acessória para auxiliar na arrecadação e na fiscalização da obrigação principal. Ah, professora, e um exemplo de obrigação acessória de não fazer? Você não pode obstar a fiscalização. Se o fiscal tiver, se você amanhã você vai ser fiscal, você vai lá na empresa. Se você tiver tudo certinho, eu tenho que estender o tapete vermelho, né? Botar uma fralda, porque provavelmente eu vou estar me borrando, porque você está chegando lá, né? Servir cafezinho, biscoitinho, tratar você aqui, né? É assim que funciona. Eu não posso falar, cai fora, você, cadê? Tem aí a ordem judicial para entrar aqui? Não tem, vocês podem entrar, tá? Mas é lógico, tudo dentro da lei. Você vai ser fiscal do Estado. Você não vai querer olhar meu imposto de renda, né? Que você não tem competência para isso, tá? Então, vamos com calma. Eu jamais poderia ser fiscal. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa arbitrária. E eu sou fofoqueira. A gente vai aprender que um dos deveres da fiscalização vai ser provavelmente a nossa última aula. É que vocês não podem sair fofocando. Ah, eu não ia me aguentar. Eu sou, entendeu? Tanto é que na época da declaração de imposto de renda lá no escritório, eu fico, Emerson, quanto que fulano ganhou? Ele não me fala. Ele não fala. Emerson, e aí, como é que foi o ano do Beltrano? Ele já para, eu não vou te contar. Ele não fala sério. Por quê? Porque ele sabe que eu sou fofoqueira. Ele sabe, ele não me fala. Ah, é?
Então, não pode obstar a fiscalização. Obrigação de dar e de fazer são obrigações positivas. Positivas. A obrigação de dar é quando você entrega, dá alguma coisa. Nessa situação aqui é dar o quê? Dar o dinheiro, pagar. Já fazer é emitir uma nota fiscal, é você fazer uma declaração, é isso. O não fazer é que você tem que ficar paradinho, não pode obstar a fiscalização. Essas são obrigações positivas, dar, fazer. Não fazer é uma obrigação negativa. Tá? É uma obrigação negativa, você tem que não. A obrigação de dar, a obrigação principal aqui, ela precisa estar na lei. Lembra? Na lei adequada, nas fontes formais principais. Já a obrigação acessória não precisa de lei. Lei em sentido estrito senso. Basta legislação. Lá do artigo, que está o conceito, o artigo 96 do CTN. Então, aqui eu englobo as fontes formais principais, mais fontes formais secundárias. Uma portaria pode criar um tributo? Jamais. Mas uma portaria pode criar uma obrigação acessória? Pode. E pode trazer multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória? Pode. E essa multa por descumprimento dessa obrigação acessória, qual é o limite dela? Qual é a percentagem, conforme o STF do não confisco? 100% do valor do tributo. O máximo é 100% do valor do tributo. Eu sempre vou ficar aqui nas aulas puxando o que a gente já falou para a gente ir mesclando e fazendo toda essa interligação, tá? Então, no máximo, 100% do valor do tributo essa multa. Tá certo? Beleza? E aí, mais uma vez, vou fazer aquele outro esqueminha, vou fazer aqui em cima. Deixa eu só beber uma água. Vamos lá. Aqui está o teto, certo? Aqui está o teto. Como que é lá no direito civil? Isso. Sim. Dependendo, sim. É o máximo. Ela vai corrigindo. Ela vai corrigindo. Você aplica, assim, por exemplo, qual que é o valor original? 300 mil. 100%, seu tributo, 300 mil. 100%, mais 300 mil. Vira 600 mil. E isso aí depois vai corrigindo. Juros e tudo mais, entendeu? Vai corrigindo, vai atualizando. Oi? Mas federal. Aqui no estado, não. O estado agora mudou, era IPCA em NPC. Aqui não, aqui é juros mais um coisa que eu não lembro agora. Ele mudou, faz pouco tempo que ele mudou. Tá. Mas, por exemplo, o estado pode colocar a Selic, mas por incrível que pareça, ele mudou a sistemática agora, esse ano. Não, mas a Selic é só federal. Federal. Ela optou, fez uma lei, usa a Selic. Dentro da Selic está juros e correção dentro dela. Então, o que acontece? O que a pessoa paga na esfera federal? Multa e Selic. Entendeu? Aqui não pagou o tributo? Multa, juros, correção. Agora, eu vou ser bem sincera, eu não lembro de cor se era o IPCA e agora virou outro, ou se é o outro e virou outro, mas esse ano mudou. E está mais benéfico, por incrível que pareça. Eu até fiz um post quando mudou, tá lá em algum lugar do meu Instagram.
Entendeu? Mas de cabeça eu não decorei ainda. Mas o índice que mudou aqui no Estado, que vai ser utilizado agora, é mais benéfico do que o anterior para o contribuinte. Pode. Vixe. Vixe. Pode. Pode. Entendeu? Então vamos lá. Direito civil. Lembra? Eu tenho no direito civil, como é que eu vou colocar? Eu tenho a obrigação principal e eu tenho a obrigação acessória. Lá no direito civil, a gente fala o quê? Que o acessório segue a sorte do principal. Não é verdade? Eu, por exemplo, o que eu vou vestir? Eu quero usar o quê? Eu quero usar o sapato X. Primeiro eu escolho o acessório, para depois eu escolher a roupa, mas não é o certo. Mas entendeu? Eu sou assim. Às vezes eu escolho o acessório que eu quero para depois ver a roupa que combina. A maioria das pessoas pega o principal, que é a roupa, e depois escolhe o acessório, não é? No direito civil é desse jeito, certo? Então, assim, o principal sobrevive sem o acessório? Sobrevive. O principal sobrevive sem o acessório em ambas as situações. Porque pensem comigo. Principal é a roupa. Não dá para sair sem roupa. Mas e sem acessório? Dá. Vocês estão entendendo? A roupa é o principal. Então, no direito civil e no direito tributário é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A diferença é o quê? Que aqui segue a sorte do principal. Se você tira a obrigação principal, o que acontece com o acessório? Cai também, morre. Bem isso. Então, eu costumo, para vocês entenderem a diferença, então está aqui, contrato de locação. O contrato de locação é a obrigação principal. Dentro dele, tem uma obrigação acessória, que é a fiança, o fiador. É obrigatório para ter validade o contrato de locação ter um fiador? Não. Eu tenho prédio de kitnet, não tem nenhum fiador. Eu sei, isso é super burocrático, você não consegue alugar, é um inferno. Entendeu? Beleza, então, não tendo a obrigação acessória, mas sobrevive, não sobrevive? Beleza. Agora, está aqui. O fiador está aqui. Tem como a obrigação acessória fiador sobreviver sem a obrigação principal? Não, porque se você não existe o contrato principal, não existe acessório. Então, por isso que no direito civil, o acessório segue a sorte do principal. No direito tributário, não. Aqui no direito tributário, está o teto. Aqui eu tenho a obrigação principal e aqui eu tenho a obrigação acessória. Estão vendo? Está vendo como é diferente? Eu posso ter obrigação acessória sem ter o principal? Pode. Eu posso ter obrigação principal sem ter o acessório? Pode. Aqui no direito tributário, a obrigação acessória não segue a sorte da obrigação principal, que foi o que a gente estava falando. Então, o que acontece? Tem uma isenção. Automaticamente você fica livre da obrigação acessória ali? Não. Tem uma imunidade, automaticamente fica livre? Não. Por isso que se interpreta de forma fechada, restritiva. Ocorre que elas têm que ter uma lógica. A obrigação acessória, ela tem que servir para fiscalizar e arrecadar a obrigação principal. Bingo, isso mesmo.
ele tem obrigação de emitir nota fiscal, ele tem obrigação de fazer as declarações, toda a contabilidade, livros e assim por diante. Tudo isso é obrigação acessória, isso mesmo. Então, o que acontece aqui? Só que tem que ter uma lógica, tem que ser no interesse da arrecadação e da fiscalização. Qual que é o fato gerador do imposto de renda? Renda. Qual a obrigação acessória que você faz com relação ao imposto de renda? Declaração de renda? Ok, beleza? Tem lógica, não tem? Para arrecadação, para fiscalização, tem lógica essa obrigação acessória. Qual é o fato gerador do IPTU? Imóvel. É o imóvel. Certo? Propriedade territorial urbana. É o imóvel. Você já imaginou se Maurinho não, Emanuelzinho, né? Como? Nenel? Já pensou se Nenel fala assim, eu vou fazer um decreto aqui, vou criar uma obrigação acessória que agora, me conta, os íntimos então tá bom. Agora eu quero futricar, Nenel quer futricar na vida de todo mundo. Aí ele resolve, por decreto, criar a obrigação acessória de obrigar você a declarar suas rendas para você poder pagar seu IPTU, sob multa de R$10.000. Sei lá, né? Gente, o que a sua renda com o seu IPTU tem a ver? O que o cu tem a ver com a calça? Porra nenhuma, né? Tem nada a ver. E aí, pode existir essa obrigação acessória? Não. Vocês estão entendendo? Então, não é assim que você pode sair criando obrigação acessória, o fisco, do jeito que quer. Não, tem que ser no intuito de arrecadar e de fiscalizar. Tem que ter um porquê. Vocês estão entendendo? Tá? Fechou até aqui? Então, bora. Vamos olhar os... Então, tá ali. A linhazinha do SABAG, né? Hipótese de incidência, fato gerador, surge a obrigação tributária, que é o que a gente vai estudar aqui. Ó, a gente está na metade do nosso curso, né, da minha matéria. A gente está na metade da linha do tempo, né? Aí bateu certinho. Os slides, tá bem? Está praticamente na metade, né? Está batendo certinho. O que acontece? A obrigação tributária, ela está ali. Só que a obrigação tributária, ela ainda é ilíquida. Por exemplo, dia Cuiabá, salvo engano, o IPTU, fato gerador de Cuiabá, o fato gerador do IPTU de Cuiabá é 10 de janeiro. É diferente do resto do Brasil. Tá? 10 de janeiro realiza o fato gerador do IPTU de Cuiabá. Várzea Grande é dia 1º de janeiro. O resto do Brasil é dia 1º de janeiro. Cuiabá é dia 10. Tá? Dia 10. Beleza, realizou o fato gerador. Você já consegue pagar o seu IPTU dia 10, se você quiser? Não, e dia 11? Também não. Por quê? Porque precisa de um procedimento administrativo chamado de lançamento, que daí vai constituir o crédito tributário. Tá bom? Então, por isso, e esse crédito tributário, ele está fazendo o quê? Ele está declarando a obrigação tributária. Direito, natureza. Qual que é a natureza dessa obrigação? Direito público. A gente está no ramo do direito público. Por quê? Porque eu tenho o indivíduo e o público do outro lado. Se a gente está falando de briga de vizinho, né? Nós estamos falando de briga de vizinho. Por exemplo, está lá a guerra, né? Então, é verdade. Fui conversar com a minha síndica, lá do meu condomínio, e já vai vir agora o troço do esgoto. Lá, na conta. O trem do esgoto lá, a taxa de esgoto. Aí e não foi nem eu que fui conversar, ela que veio conversar comigo. Não, porque eu vou no PROCON. Papai, eu vou no PROCON. Não, não vai adiantar ir no PROCON. Mas como? Papapá, não vai. Adianta a gente ir reclamar de tributo no PROCON? Não. Por quê? Porque aquilo ali é direito privado. Você está entendendo? É o privado brigando com o privado. A questão tributária é o privado e o público. Às vezes o público e o público, mas a gente tem o público do outro lado. Então, por isso que é natureza de direito
público. Por isso que a gente utiliza o direito administrativo, a gente anda de mãos dadas com o direito administrativo, com os princípios do direito administrativo, tudo junto. Quais são os elementos dessa obrigação, né? Quem que é o sujeito ativo? O Estado, o fisco, não é? O fisco. Aqui, sempre fisco eu vou fazer pirâmide, tá? É o fisco. O que acontece? Aqui nós temos o ente competente que pode fazer o quê? Delegar a capacidade tributária ativa. Não foi que a gente já estudou? Quem que é o sujeito passivo? O contribuinte, né? Que eu sempre vou fazer um homenzinho. Pode ser pessoa, isso aqui você não pensa só em pessoa física, não. Pensa em pessoa jurídica também. A gente vai ter o contribuinte e pode ter o responsável. Oi? Não, não é esse tipo de responsabilidade. Entendeu? Não é. Esse tipo de responsabilidade, essa responsabilidade tributária, é no sentido de substituição tributária, não de fiel depositário. Beleza. Assim, uma obrigação privada. O que gerou vocês a virem fazer o cursinho aqui? A vontade. A vontade de passar no concurso. Vocês estão aqui, vocês não estão obrigados. Não é verdade? Vocês tiveram vontade. Então, as obrigações do direito civil, elas regem-se pela vontade. E aqui, a gente tem vontade de pagar o tributo? É uma obrigação, obrigação, obrigação. E tem que decorrer da onde? Da norma. Então, a causa da obrigação tributária é a norma. É a norma. E qual que é o objeto? Né? Objeto. Porque assim, se eu vou ali comprar um cafezinho, eu comprei o cafezinho porque eu tive vontade, o objeto daquela transação é o cafezinho. Né? É o cafezinho. E aqui, qual que é o objeto? O cumprimento de uma prestação positiva, dar, fazer, ou negativa, não fazer, determinado pela norma. Tá vendo que a gente sintetiza tudo aqui? E não é aquilo ali que eu coloquei ali? Então, e gente, aqui, ó, o CTN ele é muito bonzinho, porque ele é autoexplicativo. Quer ver? Ó, ele é muito bonzinho. Não obstar a fiscalização. Não, é assim, ó. É assim. Você está chegando para fiscalizar a minha empresa. Você está certinho, está com toda a documentação, está lá com o termo de início de procedimento de fiscalização, tudo certinho. Olha, eu quero fiscalizar. Não, você não vai entrar. Não, mas eu posso. Não, você não vai. Eu não posso obstar. Eu não posso obstar a sua fiscalização. Qual que é a minha obrigação? Não fazer. O que é não fazer? Ficar parado. E deixar você fiscalizar. Por exemplo, vamos pensar, para entender o que é esse não fazer, vamos pensar no direito civil. Tanto é assim, que lá na faculdade, quando eu ia começar a explicar a obrigação tributária, eu pedia para a galera revisar direito civil, porque fica mais fácil de entender, né? O meu condomínio, ele é com as fachadas tudo igual, são casinhas todas iguais, com as fachadas iguais. A gente tem a obrigação de não fazer o que é? Não mudar a fachada. É uma obrigação de não fazer. Que tem uma guerra tremenda, porque todo mundo quer botar a porra do troço do ar-condicionado na frente da casa. E a gente não deixa, eu sou subsíndica. Não deixa, entendeu? Ah, mas vai ter que passar cano tudo e jogar lá. É uma obrigação de não fazer. Se a pessoa for lá e tentar fazer,
A gente entra, já que já aconteceu, entramos na justiça, a pessoa teve que desmanchar o trem que ela não podia fazer. Entendeu? Por quê? Porque ela tem essa obrigação de não fazer. Então, bora. Então tá aqui, a obrigação principal, né? Decorre do quê? Do fato gerador. Lembra? A obrigação tá lá, fato gerador. Obrigação acessória, ó, legislação. Não foi que eu coloquei ali? Legislação. No interesse de arrecadação ou fiscalização, que foi o que eu falei aqui. Isso aqui, que é o que está aqui, ó. Arrecadação e ou fiscalização. Tem que ter esse interesse. Cuidado com o Paulo de Barros Carvalho. Eu não aguento. Já falei para vocês que eu não aguento esses doutrinadores, né? Que não inventa nada novo, muda de nome, só para complicar a nossa vida. Então, o Tudão aqui, que ele é o papa do direito tributário no Brasil, é esse cara aqui, é ele que manda no mestrado da PUC, tipo assim, ele é o cara. Aí ele chama obrigação acessória de deveres instrumentais ou formais. Ele só muda o nome do troço, não inventa nada, só muda o nome. Então, muitas questões de concurso, em vez de vir falando obrigação acessória, vem com deveres instrumentais. Hã? Aí a pessoa sabe toda a teoria, aí vem puta, muda o nome do troço só para ferrar a vida da gente, só para se aparecer, para falar, ai, olha, né, eu sou foda. Hã? Em que o quê? É o Paulo de Barros Carvalho. Esse traste, entendeu? Atenção, eu não vou explicar isso aqui para vocês, o que a advocacia fala, porque não é do interesse de vocês para o concurso, tá? Senão a gente ficaria aqui o dia inteiro. Para vocês, porque isso é profisco, para vocês têm que decorar. Para vocês, uma obrigação acessória, quando não realizada, ela vira numa multa. Virando numa multa, vira em dinheiro. Virando em dinheiro, vira uma obrigação de dar. Virando uma obrigação de dar, vira uma obrigação principal. Para vocês é isso. Para o concurso de vocês é isso. Ou seja, a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, você não cumpriu ela, vai gerar uma multa, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, vira uma obrigação principal. Tá? Só decora. Na realidade, não converte, não. Não, é porque é assim, ó. Não, é porque é assim. É porque é assim. Não é história. É porque assim, não converte. Entendeu? Na realidade, não converte. Porque como que você vai mudar uma natureza jurídica da porra do negócio? Porque, ó, pensa comigo. Decreto pode criar uma obrigação principal? Não, precisa de lei. Uma portaria pode criar uma obrigação principal? Não, precisa de lei. Se uma portaria criou uma obrigação acessória, mandando você fazer a declaração X, você não fez, você vai levar uma multa, por causa daquela obrigação acessória que veio numa portaria. Se você falar que aquele troço virou uma obrigação principal, tá vendo que tá a origem? Então você não pode mudar a natureza jurídica de instituto. Isso aqui foi criado para quê? Para você poder jogar tudo, a multa, o tributo, tudo numa mesma CDA que vai para uma mesma execução fiscal. É para isso. Mas você não muda a natureza jurídica, você não muda o regramento. Tá? Mas isso é 90% da doutrina, tal.
Mas, para o concurso de vocês, o que cai é a literalidade disso aqui. Então, converte. Tá? Então, se você estiver lendo doutrina, esse tipo de coisa, eles vão ficar horas, vão ficar páginas e páginas e páginas explicando isso aqui para vocês. Mas, para o concurso de vocês, converte. Literalidade. Hã? Isso aqui. Entendeu? Interpreta-se literalmente, não exclui. A gente já estudou que aquele, né? Aquele esqueminha ali. Pode uma, pode a outra. Fato gerador da obrigação principal. O fato gerador da obrigação principal está onde? Ó, mais uma vez, está onde aqui? Na lei. Não está ali lei, né? Aqui não fala de novo, ó, legislação. Legislação. E ele explica aqui tudo que eu falei para vocês. Elementos. Elementos. Isso aqui são elementos. O elemento objetivo, núcleo ou materialidade. Vamos para o direito penal, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Qual é o elemento, núcleo, a materialidade do crime de homicídio? Matar, né? Matar. Beleza. Qual que é o elemento, núcleo, a materialidade do ICMS? Qual que é, regrona geral? Circulação de mercadoria. Entenderam, né? Fácil, né? Então, beleza. Subjetivo. São os sujeitos, ativo, passivo, que eu expliquei agora há pouco. Espacial, o princípio da territorialidade, onde que aquela obrigação vai atuar. Temporal, o momento, né? Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. E aí eu tenho o quê? O valor, que eu tenho base de cálculo e ou alíquota. E aí o que acontece? O que a gente consegue mais visualizar é o quê? É a ad valorem, né? Então tá lá. Eu tenho a casa, o imóvel territorial urbano, você tem que fazer o chão. Porque senão você não passa no psicotécnico. Não é verdade? Não é? Não tem esse negócio na carteira de habilitação, porque senão fala que a sua cabeça está voando, né? Você manda fazer árvore, se você não fizer árvore, você reprova. Eu tenho uma amiga que ela fez a prova escrita, reprovou. Aí depois ela fez de novo, passou. Aí ela foi fazer o de dirigir. Aí ela reprovou, teve que fazer de novo. Até no psicotécnico ela reprovou, cara. Foi foda. Então, tem que fazer o chão. Beleza, então tá aqui, né? Base de cálculo. É o valor venal do imóvel. Vamos pensar em 100 mil. E aí? E a alíquota? É a ad valorem, né? 1%. Ou seja, R$1.000. Tá certo, né? Tá. Então, tá bom, obrigada. Tá? R$1.000. Beleza? Esse é fácil, esse é tranquilo. Alíquota zero, isso aqui são classificações. 0 vezes alguma coisa? 0. Alíquota progressiva, né? Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota, a gente estudou. Daqui a pouco eu venho na específica, alíquota fixa. Não tem base de cálculo, é uma alíquota fixa. Tá uma guerra lá no município que eu fiz o código. Tá uma guerra por causa dessa alíquota fixa. Assim, quanto que é para tirar uma certidão? R$50. Não é? Fixo. Não tem base de cálculo, não tem nada, custa R$50. Pronto, acabou. Tem. Por que a gente vê muito essa alíquota fixa com relação ao ISS?
o município pode dar a opção de algumas determinadas profissões poderem escolher a alíquota fixa. Por exemplo, tem município que coloca aí advogado, se você quiser, você paga uma alíquota fixa no ano de R$ 2.000 de ISS. Cuiabá tem. Ou você pode optar pela alíquota variável, né? Pela alíquota variável. Ou você opta pela alíquota variável. É onde está a guerra, que o povo está lá. Mas, enfim. Aí eu já mandei o povo fazer um... Então, tá bom. Então, tira a opção da alíquota fixa, do ISS lá do município, já que eles estão achando ruim a alíquota fixa. Bota só a variável. Faz um convênio com a União, para a União fofocar o imposto de renda, todos os advogados da cidade. E aí os fiscais caem matando, né? Pronto. Paga certinho. Estão chorando por causa de uma alíquota fixa de R$ 2.000. É fácil resolver. Tira, bota a variável e bota a fiscalização ali dentro. Contrata fiscal e bota o fiscal na porta do escritório. Para ver que é bom para tosse. Não tinha. O povo era massa. O povo era massa, assim. O povo antigamente fazia a declaração de imposto de renda, né? Nossa, isso deu tanto rolo. Emerson, por exemplo, ele não pega. É nosso intervalo? O Emerson não pega. Por exemplo,